Durante a madrugada, no meio da calma, há uma hora sagrada, um encontro divino que espera cada um de nós. O mundo está em repouso, o caos está em pausa, e nessa tranquilidade há um sussurro suave que agita o nosso espírito, nos despertando. É um momento envolto em silêncio, mas que fala muito à alma disposta a ouvir. São 3 da manhã, um convite celestial para um diálogo mais profundo com Deus. Não é mera coincidência ou uma perturbação aleatória do seu sono. É um toque proposital, um encontro divino onde o céu toca a terra, onde o temporário encontra o eterno. A Bíblia nos lembra em Salmos, capítulo 63, versículo 6. No meu leito de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Isso é um chamado para ultrapassar o véu do mundo e entrar em um reino de comunhão espiritual mais profunda. O mundo, nesta hora, está despido do seu clamor. A quietude é um terreno fértil para os sussurros de Deus. É um momento em que o céu se aproxima, desejando emendar a divisão divino-humana. O silêncio não está vazio, está carregado de potencial divino. Esta hora sagrada é um chamado para quebrar os moldes do comum, para sacrificar o conforto do sono por um encontro com Deus. Trata-se de valorizar a presença dele acima do conforto de nossas camas. É um pequeno, mas profundo ato de devoção que manifesta o nosso desejo por uma conexão mais profunda com Deus. O livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 ao 10, narra a história do jovem Samuel, um servo de Deus de coração terno. Deus o chamou durante a madrugada. Foi no silêncio, longe da agitação do dia, que Deus falou. A resposta de Samuel foi simples, mas profunda. Fala, porque o teu servo ouve. A calma das 3 da manhã é um momento de comunhão sem distrações e sem pressa. É quando as distrações do mundo são silenciadas e nossos corações ficam mais sintonizados com a frequência de Deus. As revelações se desenrolam, a sabedoria desce e uma troca divina acontece. A oração e a adoração nesta hora passam de um ritual para uma conversa sincera, de um dever a um desejo. Trata-se de criar raízes profundas no solo espiritual, de experimentar a amplitude e a profundidade do amor de Deus. A beleza deste compromisso divino é que Deus já está lá esperando. Seu desejo de ter comunhão conosco, de compartilhar os sussurros da eternidade, é anterior ao nosso despertar. É como se ele estivesse dizendo: tenho algo para você, um tesouro escondido. Venha e veja. As Escrituras fornecem uma garantia reconfortante no Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A tranquilidade da noite proporciona um cenário perfeito para esta sinfonia celestial, onde o canto de Deus se harmoniza com as orações que sobem de nossos corações. Como verdadeiros cristãos, reconhecer este compromisso divino e abrir espaço para ele nas nossas vidas pode levar a encontros transformacionais. É um convite para nos aproximarmos, para buscarmos e encontrarmos, para pedirmos e recebermos. A noite, com a sua quietude, se torna muitas vezes o solo onde as sementes de fé se enraizam e crescem. É um momento em que nossos espíritos estão sintonizados com a frequência divina, onde a desordem da vida diária desaparece e ficamos maravilhados com os mistérios que Deus revela. O mesmo Deus que guia o sol pelo céu, segura a noite em suas mãos. Seus olhos vigilantes nunca cochilam e nem dormem, como está escrito no Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esta garantia nos permite abandonar as nossas ansiedades, os nossos planos e as nossas lutas, confiando tudo nas mãos capazes de Deus, sabendo que os planos dele para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Se envolver na oração noturna não é apenas um ritual, mas uma jornada de aprofundamento do nosso relacionamento com o nosso Criador. É sobre abrir nossos corações aos sussurros divinos, à orientação e ao amor que busca nos conduzir por caminhos justos. As Escrituras dão perspectivas profundas sobre essas horas noturnas. Como no tempo de Paulo e Silas, onde ao bater do meio da noite, as suas orações e louvores desencadearam uma intervenção de Deus que abalou os próprios alicerces da sua prisão, abrindo as portas da sua liberdade. Foi o poder invisível da fé e da oração se unindo no coração da noite que provocou essa intervenção divina.
Da mesma forma, as horas do meio da noite na terra do Egito testemunharam a justiça divina de Deus. Quando os primogênitos do Egito foram feridos, aquilo foi um momento de ajuste de contas, um julgamento divino manifestado na quietude da noite. Faraó, abalado e agitado, se levantou no meio da noite para libertar os filhos de Israel. Esta marcha pela liberdade começou sob o manto da noite, um testemunho da orquestração divina que operava além do véu das trevas. Agora, às 3 da manhã, muitas vezes referida como a hora das bruxas, tem um significado único na guerra espiritual. Enquanto o mundo dorme, há uma batalha que se intensifica no reino espiritual. É um momento em que as forças do mal são mobilizadas para semear discórdia, medo e desespero. Mas é também a hora em que os guerreiros do céu são despertados para orar e para declarar a promessa de Deus. O Salmo 91, versículo 5, nos lembra de não temer o terror da noite. Este é um chamado para nos elevarmos acima do reino terreno, para nos envolvermos num diálogo mais elevado com Deus, para desarmarmos as conspirações do inimigo e para nos alinharmos com o plano divino para as nossas vidas. A oração às 3 da manhã é mais do que um ritual, é uma guerra espiritual, um mandato celestial para afirmar a autoridade do reino contra os poderes das trevas. É uma oportunidade de entrar num domínio mais profundo da fé, beber das fontes da salvação, invocar a presença de Deus e impor a vontade dele na terra. Cada vigília, da meia-noite às 3 da manhã, é uma jornada ao sobrenatural, um encontro divino, onde os fardos são retirados e os destinos são reivindicados. Este é um apelo ao despertar, a assumir o manto da oração, a travar uma guerra contra as forças que procuram descarrilar os destinos. É um chamado para experimentar Deus de uma forma profunda, para ser energizado pelo seu espírito, para desfrutar da sua paz e emergir vitorioso. Então, quando o relógio bater às 3 da manhã e seu espírito se agitar dentro de você, saiba que isso é um convite de Deus, um chamado às armas, um momento para transcender o natural e entrar no extraordinário. Abrace este compromisso divino, pois nestas horas tranquilas o céu está orquestrando uma melodia de vitória, uma oração de cada vez. E ao se levantar para atender a esse chamado celestial, lembre-se de que você não está sozinho. O exército dos céus está com você e a vitória está garantida. Deixe que as palavras da sua boca e as meditações do seu coração se aliem com Deus ao participar deste exercício de fé, esperança e amor. É por isso que Deus te acorda às 3 da manhã. Houve um momento em minha caminhada espiritual em que o mistério de acordar no meio da noite começou a ser desvendado. Todas as noites, como um relógio às 3 da manhã, um leve toque agitava meu espírito. Não era o tipo de vigília agitada pela preocupação ou pelo estresse diário. Não, aquilo foi um chamado para uma comunhão mais profunda. À medida que esse padrão se desenrolava, a perplexidade inicial deu lugar a uma curiosidade sagrada. Eu me vi caindo espontaneamente em um estado de consciência espiritual elevada. Foi como se um véu tivesse sido levantado, revelando a tapeçaria divina entrelaçada com mensagens e perspectivas. A quietude da noite se tornou terreno fértil para os diálogos divinos. A hora específica das 3 da manhã, como alguns partilharam, parece ser um momento em que o céu se estende, os seus dedos celestiais cutucando suavemente as almas dispostas a responder. É um convite silencioso para ultrapassarmos o véu da nossa realidade física e entrarmos num reino onde os diálogos com Deus fluem livremente. A experiência é semelhante ao relato bíblico de Samuel, um menino que foi chamado por Deus na quietude da noite. A Bíblia fala, como mencionamos em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 ao 10, como Deus o chamou, e com a orientação de Eli, ele respondeu: "Fala, porque o teu servo ouve." Tal como Samuel, também podemos ser chamados à comunhão divina, nas horas tranquilas e despretensiosas da noite. Por que às 3 da manhã? Talvez seja o silêncio que permite que nossos espíritos estejam mais sintonizados, ou talvez seja uma orquestração divina que transcende a nossa compreensão terrena. Seja qual for o motivo, o convite é claro. É um chamado para ouvir, se envolver, buscar e ter comunhão com Deus. Portanto, da próxima vez que você acordar às 3 da manhã, em vez de se virar e revirar, considere isso uma convocação sagrada. Abrace o silêncio, sintonize com a quietude e abra seu coração ao chamado de Deus.
É uma oportunidade preciosa para aprofundar a sua fé, obter discernimento e alinhar o seu coração com o coração de Deus. Tome isso como um sinal divino para mergulhar na oração, lutar contra as forças das trevas e declarar as promessas de Deus sobre a sua vida e de seus entes queridos. Na caminhada cristã, a vigilância não é uma opção, mas uma necessidade. O diabo ronda em busca de quem possa devorar, mas um coração vigilante ancorado na oração permanece inabalável em meio às tempestades. A madrugada não é apenas um momento para orar, mas para travar uma guerra no reino espiritual, para desmantelar os planos do diabo e para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Este chamado noturno para oração não é um fardo, mas um privilégio. É uma oportunidade de nos alinharmos com o coração de Deus, de interceder por aqueles que amamos e de desempenhar um papel na grande história que Deus está construindo. Há poder na guerra de oração na madrugada. Além disso, é no meio da noite que problemas graves são abordados ou resolvidos. Observe que Deus valoriza as orações da meia-noite mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque este é o momento em que você conhecerá um cristão que é sério com Deus e em orações. Quando Deus vir seu sacrifício e trabalho na guerra da oração, Ele te responderá rapidamente. As reclamações de muitos são a natureza do seu trabalho. Se você não consegue se levantar e orar para eliminar as flechas satânicas escondidas nas nuvens contra os seus céus abertos, então você estará trabalhando sem nenhum resultado. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 4, versículo 20: Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. O modo de operação do diabo geralmente é atirar flechas malignas enquanto a vítima está dormindo. E quando a pessoa acordar, ela verá que tudo está dando errado. Mas eu oro por você hoje e declaro que qualquer flecha enviada pelo diabo não atingirá você. Se você crê nisso, deixe aqui nos comentários um estrondoso amém. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. O ato de agradecimento tem sido uma arma comprovada para crentes desde o dia da criação. Uma das principais lições que minha mãe me ensinou enquanto crescíamos eram as devoções familiares matinais e noturnas obrigatórias. Todas as manhãs minha mãe percorria cada um de nossos quartos cantando hinos enquanto nos acordava para as devoções matinais e fazia o mesmo à noite, quando todos os filhos estavam em casa. Não perdíamos nenhuma devoção independentemente do que estava acontecendo na casa ou de quem estava lá. Fiz disso um hábito e quando fui para o ensino médio, os professores do meu colégio interno nos davam às 5 horas da manhã para que fizéssemos as devoções pessoais até às 5h40 todos os dias da semana, inclusive fins de semana. Há algo extraordinário no ato de acordar e a primeira coisa que você faz é falar com Deus. Chega uma hora que você começa a desfrutar tanto da presença de Deus que mal pode esperar para acordar e apenas dizer: obrigado, meu Deus. Muitas pessoas vão para a cama à noite com o coração pesado, carregando consigo os fardos do dia inteiro. É muito fácil desanimar na atitude de acordar e agradecer a Deus, pois você ainda está sentindo as pressões do dia anterior. Afinal, os desafios da noite não desapareceram durante o sono. Em tais circunstâncias, é difícil reunir motivação suficiente até mesmo para acordar e agradecer a Deus. Mas ouça-me, caro cristão, quando tudo está ruim, quando não há outra esperança, quando a vida é boa demais para ser verdade, quando a realidade é difícil demais, sempre há uma constância em Deus, prometida em Salmos capítulo 30, versículos 4 e 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode ter chegado com todo o peso das responsabilidades da semana inteira, mas a alegria vem pela manhã. Sempre que acordo e vejo o raiar do dia, digo obrigado, Senhor, diz uma música que aprendemos na escola dominical. Acordar e esquecer tudo o que aconteceu ou ainda está acontecendo, e ainda assim agradecer, independente de tudo. É o pedido de Deus para entrar no seu caso. Muitas pessoas passam a apresentar suas queixas diante de Deus.
Isso não é errado, ele é seu pai e suas súplicas devem chegar até ele. Mas ao acordar de manhã, faça questão de lembrar que você só quer agradecer a ele por ser Deus. Vou levá-lo em uma pequena jornada para explicar por que você deve agradecer a Deus pela manhã. Se prestar muita atenção nessa jornada, perceberá que sua vida está em boas mãos. Se está pronto para essa jornada, vamos lá. Por que você deve agradecer a Deus pela manhã? Porque você garante a segurança da sua vida. A Bíblia diz em Salmos capítulo 50, versículo 23: O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que me prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Os sacrifícios típicos do Antigo Testamento tinham a ver com alimentos, animais e outras formas de sacrifício. Mas chegou um momento em que Deus começou a desejar mais do que as coisas físicas que os filhos de Israel estavam oferecendo. Isso levou a Escritura acima. Se você ler um pouco mais adiante, verá que Deus disse aos filhos de Israel que ele não podia comer a carne ou beber os vinhos que derramavam em sua homenagem. Então, quando você acorda e levanta o seu louvor e adoração a Deus, você está glorificando a Ele. Sempre que você abre a boca para dizer, Pai, obrigado por seu amor, por sua proteção e seu apoio, você o glorifica. Lembre-se, esta é uma jornada, então continue prestando atenção no que vou dizer. Se você acordar de manhã e agradecer a Deus, essa é a sua chance de glorificá-lo. E no versículo que acabamos de ler, ele diz, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ouça-me, filho de Deus. Sua vida fica muito segura nas mãos de Deus quando você oferece a Ele sacrifícios de louvor que o glorificam. O reino de Deus é regido por alianças e princípios. Você quase sempre pode enxergar a fórmula do funcionamento desses princípios. Por exemplo, nesse cenário, seu louvor e ação de graças equivalem à glória de Deus, e a glória de Deus acrescida de seu louvor garantem sua vida nas mãos de Deus. Agradecer a Deus garante a vitória. Agradecer a Deus pela manhã garante que Deus comece a batalha do dia com você. Na história dos israelitas, depois de anos de escravidão, Deus enviou Moisés para resgatá-los e trazê-los de volta para Ele. A maior jornada da história começou e os filhos de Israel enfrentaram obstáculos e muitas tribulações em sua jornada para a terra prometida. Um desses obstáculos era uma cidade chamada Jericó, uma fortaleza murada pela qual eles precisavam passar em sua jornada, mas que era impossível de se transpor. A Bíblia registra no livro de Josué que todos os dias, durante 7 dias, os filhos de Israel se levantaram de manhã cedo e marcharam ao redor da cidade de Jericó. Cedo, todas as manhãs, eles se levantaram. Há algo diferente no ato de acordar cedo para fazer qualquer coisa. No mesmo livro de Josué, capítulo 6, versículos 15 e 16, diz: No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O resto é a história como a conhecemos. A cidade caiu porque as pessoas se levantaram cedo para dar graças a Deus. A Bíblia diz que eles apenas gritaram e cantaram, o que foi o suficiente para Deus entrar em ação. Ouça-me, filho de Deus, você não vai saber quanto do poder de Deus você pode trazer para a sua vida até que você aprenda como acionar este poder. Agradecer a Deus pela manhã libera o amor, o favor e a presença de Deus ao longo do dia. Deus, falando em Provérbios capítulo 8, versículos de 17 a 18, diz: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Quem busca a Deus cedo é destinatário oportuno de sua presença, que se traduz em tantas coisas para quem a recebe. A totalidade da existência de Deus está em sua majestade e glória, que Ele concede como sua presença sobrenatural ao redor daqueles que o amam o suficiente para buscá-lo cedo. Acordar cedo pela manhã para dizer: Pai, estou aqui para dizer que te amo e creio que o Senhor tem os melhores planos para mim. E estou aqui para retribuir essa ação de graças ao Senhor. É a chave para acionar a presença de Deus na sua vida. Acredite em mim quando digo que muitas vezes você obterá respostas mais rápidas apenas agradecendo a Deus.
Então, filho de Deus, você vencerá batalhas que nem sabe, apenas por se envolver com Deus pela manhã. Desde os dias da criação, as únicas vezes que Deus instruiu as pessoas a fazerem algo eram pela manhã ou no frescor da noite, quando acordar e se lembrar de tudo que representa um desafio e ir dormir com isso em mente. Você pode até pensar que Deus te ouve. O diabo pode insinuar em seus pensamentos para fazer você começar a questionar se Deus realmente te ama. E se Ele te ama, por que você está passando por tantas lutas, certo? Mas ouça o que diz o Salmo 63, versículos 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Davi, um homem que entendeu a aliança de ação de graças e levantou-se cedo, escreveu salmos maravilhosos para Deus. Isso mostra o quanto ele estava em sintonia com os princípios de ação de graças. Assim como o sol da manhã, a glória de Deus nasce conosco, e as poucas pessoas que conhecem os segredos para vitórias tornaram um ponto de contato encontrar-se com Deus todas as manhãs. Acredite em mim quando digo a você que quando saio correndo sem falar com Deus pela manhã, meus dias geralmente não correm tão bem. São tantas batalhas que o coração não consegue nem mesmo controlar. Tantas coisas controlam a realidade e muitas vezes não são as causas que suspeitamos. Mas levantar-se pela manhã para dar graças a Deus garante que todas aquelas batalhas invisíveis sejam travadas por você. Esse é o reino das vitórias. A Bíblia nos alertou que haverá batalhas, que essas batalhas não serão carnais e que as armas físicas serão inúteis contra elas. A ação de graças é uma demonstração de humildade, mansidão e rendição do processo, do resultado e da glória a Deus. Quando você acorda e agradece a Deus, está dizendo a Ele que está ciente de sua incapacidade sem Ele. Deus, falando no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando foi a última vez que você parou para realmente agradecer a Deus por suas misericórdias sobre sua vida? Entendo que muita coisa está acontecendo em sua vida agora, e quando você olha para elas, quase sente que não há nada pela qual deva agradecer. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Alguém pode se perguntar, consumidos pelo que exatamente? Você sabia que enquanto você cuida do seu dia a dia, Deus constantemente cuida de você, quer você se lembre dele ou não? Você sabia que seus anjos estão sempre de guarda para protegê-lo dos ataques do diabo? Mas você pode dizer, se Deus cuida de mim, então por que isso ou aquilo aconteceu comigo? Não há dúvida de que você pode estar passando por um momento difícil, mas você pode imaginar se tudo fosse pior do que é agora? Jamais esquecerei um incidente ocorrido alguns anos atrás, quando estava prestes a entrar na faculdade. Eu estava viajando muito naquele período e tive que visitar a universidade que me interessava, fazer perguntas e conhecer algumas pessoas lá. Depois da minha visita, eu deveria partir no dia seguinte. Eles me disseram que eu poderia facilmente pegar um ônibus na área do portão principal da escola e, portanto, não estava me preocupando em pegar o ônibus no terminal. Enquanto estava no portão do campus, vi muitos ônibus indo em direção ao meu destino, mas queria pegar um que não estivesse muito lotado. Os motoristas queriam sempre lotar os assentos porque quanto mais passageiros, mais dinheiro eles ganhariam em uma viagem. Eles não tinham consideração pela segurança ou conforto dos passageiros. Enquanto esperava, orei baixinho por um ônibus confortável e pela segurança em minha viagem. Enquanto eu estava lá, notei que alguém parou ao meu lado. Eu não o conhecia.
Ele parecia um aluno da faculdade e apenas trocamos cumprimentos. Ele disse que não estava indo para o meu destino, mas sim próximo a ele e teria que entrar no mesmo ônibus que eu. Pensei que, pelo menos com ele, eu teria alguém para conversar durante a viagem. Nesse momento, um ônibus parou, e enquanto eu tentava embarcar tendo conseguido um assento, senti uma mão gentil, mas firme nas minhas costas. Era a mesma pessoa, e ela me pediu para descer e pegarmos outro ônibus. Não entendi por que ela me pediu isso, mas dentro de mim me senti completamente seguro e confortável para obedecer. Estava ficando tarde, mas tendo orado, acreditei que Deus estava trabalhando a meu favor. Prefiro chegar atrasado a me envolver em um acidente ou outro problema em minha viagem. Alguns minutos depois que o ônibus partiu, entramos em um outro, onde pagamos o mesmo preço e tínhamos os mesmos assentos. De alguma forma, isso parecia certo e seguimos em frente. Com quase 1 hora de viagem, notamos que todos os veículos à nossa frente estavam fazendo um desvio. Havia fumaça subindo à frente e a polícia estava lá, assim como agentes de segurança rodoviária tentando resgatar passageiros de um ônibus em chamas que havia se envolvido em um acidente pouco antes de chegarmos ao local. Enquanto o nosso veículo fazia o desvio, tentei olhar e notei que o veículo em chamas era o ônibus em que eu havia embarcado antes de descer novamente. Não consigo me lembrar daquele estranho que me pediu para descer do veículo dizendo alguma coisa sobre esse acidente. Enquanto dirigíamos, continuei agradecendo a Deus pela segurança. Este veículo estava queimando tanto que senti que as chances de sobrevivência eram muito baixas para os passageiros que embarcaram. Desde aquele dia, nunca mais questionei a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Estou sempre seguro com Ele. O jovem desembarcou algumas horas depois do início da viagem. Eu não tinha celular naquela época, então não conseguia anotar o número dele e tudo ficou por isso mesmo. Alguém pode chamá-lo de estranho, mas eu sabia que Deus o havia enviado como um anjo para me salvar. O que teria acontecido se eu tivesse embarcado naquele ônibus? Talvez eu não estivesse aqui compartilhando isso com você. Cheguei tarde naquele dia, mas pelo menos cheguei. Não sei o que você passou em sua vida ou o que pode estar passando agora, mas quero que você saiba que a humanidade é a mais privilegiada de toda a criação de Deus, pois Ele escolheu derramar seu amor e misericórdia sobre todos nós. Fizemos mais do que o mal e fomos contra Deus mais do que seus padrões justos permitem. Mesmo assim, Ele nunca deixa de nos amar e nos mostrar misericórdia todos os dias. Não é de admirar que Davi tenha dito aquelas palavras poderosas em Salmos, capítulo 8, versículos 3 ao 6. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Você poderia reclamar do que perdeu, mas o fato de ainda estar vivo, para enfrentar mais um dia, vale a pena reconhecer Deus em sua vida, meu amigo. Talvez você esteja sinceramente pedindo a Deus um apartamento maior ou uma casa própria. Talvez você até sinta que não merece estar onde está agora porque trabalha duro e parece que tudo isso não está valendo a pena. Mas pergunte a si mesmo, você realmente chegou até aqui porque trabalhou muito ou porque Deus teve misericórdia de você? Talvez você precise pegar uma caneta e uma folha de papel e calcular sua renda e suas despesas. Você ficará surpreso ao ver como tem se comportado nos últimos meses. Para alguém que ganha o que você ganha, você ficaria surpreso com o tipo de coisas que comprou ou comeu fora de sua renda. Fiquei tão surpreso no dia em que calculei minhas receitas e despesas um dia, percebi que gastei mais do que ganhei. Minha pergunta era, de onde veio esse extra? Quem me deu esse dinheiro? Pelos meus cálculos, minha renda pessoal ou poupança não iria a lugar nenhum em um mês. Mas quando chegava a hora de comer, eu sempre tinha o suficiente. Quando precisei locomover, houve provisão na hora certa. Sim, muitas vezes precisei atender a necessidades especiais, mas não posso dizer que Deus deixou de providenciar o que eu precisava naqueles momentos. Talvez você esteja lidando com um aviso de despejo agora e esteja preocupado ou confuso. Mas você já pensou no morador de rua? Como eles se comportam todos os dias? Como eles lidam com as condições fora do conforto de uma casa? Isso mesmo.
Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Sua preocupação nunca lhe fará bem algum. Em vez disso, irá impedi-lo de reconhecer o que Deus está fazendo e o que Ele pode fazer por você. Se você soubesse quantas vezes Deus o ajudou no passado, em vez de se preocupar ou reclamar, você se alegraria nele. Você o agradeceria com confiança, sabendo que as misericórdias dele jamais o abandonaria. A maior confiança de qualquer um em ser aceito ou protegido diante de Deus, especialmente o cristão, não é que ele seja um grande indivíduo. Sim, Deus protege aqueles que confiam e o invocam. Ele está sempre pronto para aperfeiçoar seus bons planos sobre os que creem antes dos outros. Ainda assim, nossa confiança não reside em quão bons fomos, mas na abundância das misericórdias de Deus. A misericórdia o manteve quando você não sabia que o inimigo o havia marcado para a destruição. A misericórdia de Deus levou Jesus à cruz, onde ele morreu por pessoas que não o amavam ou não o desejavam. Ele poderia facilmente ter sentado e assistido a todos nós marcharmos para a nossa destruição eterna, mas ele veio e pagou o preço final por nós, para que nossas almas fossem salvas. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 7, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus aparece quando ninguém mais acredita em você. Ele providencia milagrosamente para você da maneira mais inesperada. Mesmo as piores pessoas que andam na superfície da terra hoje são candidatas à misericórdia de Deus. Esta misericórdia quer salvá-los antes de morrerem. Depois que morrem, está tudo acabado para eles. Satanás deveria matá-los, mas Deus está preservando essas pessoas por sua misericórdia. Ele acredita que essas pessoas podem abrir seus corações um dia e trazê-los para a salvação. Enquanto você me ouve, entenda isso. As misericórdias de Deus sobre você são novas a cada dia. Portanto, todas as manhãs, quando você abrir os olhos, deixe as misericórdias dele convidá-lo para um novo dia. Perceba como você recebeu outra chance de testemunhar suas misericórdias em sua vida ao acordar todas as manhãs. Portanto, regozije-se nisso. Deixe-o trazer alegria no seu coração. Deixe-o restaurar sua confiança. Deixe-o encorajar seu relacionamento com Deus. Não importa o que você tenha feito ou esteja passando, a cada novo dia surgem novas misericórdias. Você gostaria de aceitar isso hoje na sua vida? Então, volte-se para o seu Pai Celestial e agradeça a Ele. Alegre-se em suas novas misericórdias. A vida não precisa ser perfeita para ser bela com o amor de Deus. Quando você se mantém com fé e confia sua vida a Deus, não importa a situação que te rodeie hoje, Deus pode tornar sua vida bela novamente. Havia uma jovem que nunca se sentiu verdadeiramente bonita ou amada em toda a sua vida. Ela pensava que o amor e felicidade eram coisas que só pessoas com famílias perfeitas em casas bonitas podiam ter. Então ela cresceu querendo deixar para trás tudo o que a fazia se sentir falha e quebrada. Ela fez todas as coisas que deveria fazer para construir uma vida que se parecesse com a de todos os outros, apenas para ter a chance de ser o que considerava normal. Para que pudesse pertencer, ser amada,
Mas ao tentar construir a vida que desejava, focada em cuidar dos outros, ela descobriu que não estava se tornando completa, nem perto disso. Embora ela estivesse grata por tudo em sua vida, ela não se sentia feliz. Seu sentimento de pertencimento não aumentou, e em vez de alegria, ela se sentiu solitária e sem inspiração. Em algum lugar ao longo do caminho, ela perdeu as coisas que tornam a vida bela e significativa, as coisas que nos fazem ganhar vida com beleza e alegria. Depois que teve o segundo filho, ela sentiu que era tarde demais para si mesma. Ela estava no auge da paternidade. Ela decidiu que, como não podemos escolher a nossa infância, era hora de tornar a próxima geração melhor. E foi assim que ela desistiu de si mesma. Mas graças a Deus por ele não ter desistido dela. Um dia, enquanto procurava a certidão de nascimento do filho, ela inesperadamente encontrou a sua própria. Ao olhar de perto, ela percebeu que um dia seus filhos lhe perguntariam sobre seus pais, seus avós, e ela não saberia o que dizer. Ela não sabia se seu pai estava vivo ou morto. Ela não sabia onde ele estava ou por que ele deixou ela e sua família sem se despedir quando ela era criança. Ele nunca mais voltou para visitar. Ele nunca ligou. E embora ela verificasse a correspondência regularmente, na esperança secreta de encontrar um cartão, ela sempre estava vazia. Ela não podia contar isso aos amigos porque achava que sua vida familiar era muito estranha. Ao olhar a sua certidão de nascimento naquele dia, perguntas que ela ignorou durante todos os anos ganharam vida. Onde estava seu pai e por que ele foi embora? Determinada a descobrir os segredos da família da qual fugiu, ela partiu em busca da casa de sua infância e do pai que a abandonou. O que ela não sabia era que Deus a estava levando em uma jornada para transformar o quebrantamento em beleza. Enquanto ele reunia com ternura todos os fragmentos machucados e quebrados que ela havia tentado jogar fora e fugir, ela o ouviu sussurrar em seu coração: "O que ninguém quer, eu prezo. Eu amo cada parte de você. Você vale a pena amar. Você é minha amada." Essas palavras continuaram a levá-la adiante a cada passo do caminho. No início, ela não sabia o que encontraria. Ela estava voltando para casa pela primeira vez desde que partiu há muitos anos. Ela encontrou sua família, reuniu-se com seu pai e descobriu que Deus estava trabalhando nele onde ele estava, apenas para trazê-lo para casa, para que a família pudesse se reunir novamente. Seus filhos conheceram sua família pela primeira vez, inteira e curada. Veja, Deus estava reescrevendo a história dela com seu amor, assim como Ele quer reescrever a sua história com seu amor também. Querido Filho de Deus, a bela história da sua vida pode acontecer se você der a Deus o espaço para preencher as lacunas com seu amor profundo por você hoje. Ele vê seus lugares ternos e solitários. Você não está esquecido. O livro de Isaías, capítulo 44, versículo 21 diz: "Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti." Deus ama cada parte de você e quer iluminar sua luz através de suas histórias. Nenhuma dor é desperdiçada e Ele pode transformar suas provações em testemunhos. Beleza das cinzas, alegria da tristeza. Você não é apenas mais uma pessoa comum andando pela superfície da terra. Você pode ter perdido algo, talvez até uma grande oportunidade. Você pode ter passado por um período sombrio em sua vida, quando tomou decisões terríveis e agora vive arrependido porque não pode desfazer o passado. Você está certo. Você não pode desfazer o passado, mas pode influenciar o seu futuro. Você pode deixar aquele que detém o seu destino assumir o controle, colocando sua fé nele e agindo como a mulher da nossa história, enquanto ele o orienta na direção certa. Deus diz para você, meu amigo e minha amiga, você é digno de viver sua própria versão de uma vida linda comigo. Você é digno de ser amado. Talvez você esteja sentado aí ouvindo esta mensagem e sentindo pena de si mesmo, mas Deus está usando este vídeo para falar ao seu coração. Há muito mais no plano dele para você. O mundo está ficando cada vez mais escuro.
muitas pessoas estão sendo engolidas pela sensação avassaladora do fracasso e inutilidade. Você acha que Deus quer que você também seja engolido? Não! Sua palavra diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Se você verificar ao longo da história, aprenderá que Deus tem uma paixão especial pelas coisas quebradas, feias e rejeitadas pela vida. O que isso significa? Certa vez me fiz essa pergunta, mas só aprendi que se Deus não fosse bom, eu não teria recebido a sua misericórdia. Veja, a Bíblia nos diz que Ele adora pegar as coisas fracas e indesejadas deste mundo para que possa usá-las para envergonhar aqueles que nunca pensaram que algo de bom poderia sair delas. Seu filho Jesus Cristo cresceu em uma cidade que ninguém considerava boa. Eles até perguntaram: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: alguma coisa boa pode sair da minha vida? Você pode não acreditar nisso, mas a verdade é que muito mais do que apenas bom ainda pode surgir da sua vida. Se Deus conseguiu libertar os filhos de Israel de gerações de escravidão na terra do Egito, então Ele pode restaurar e tornar a sua vida bela novamente. Se Ele não pôde pegar uma jovem viúva chamada Ruth, que veio de um povo amaldiçoado, os Moabitas, e torná-la uma das ascendentes de Jesus, então Ele também pode tornar a sua vida bela. Se Raabe, a prostituta, pôde encontrar a salvação entre o seu povo e mais tarde se tornar uma ascendente de Jesus também, então há esperança para você. E Batseba? O marido dela foi assassinado porque ela e Davi tiveram um caso. Ela perdeu o primeiro filho concebido dessa união. Seu mundo parecia ter saído de controle, mas Deus tinha um plano. Veja, você e eu podemos olhar para as coisas e concluir que é o fim da história, mas na verdade é que Deus não vê as coisas dessa maneira. A Bíblia diz que Ele não vê da mesma forma que os humanos veem. Seus caminhos não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Nossa imaginação só consegue vislumbrar um fragmento da visão total. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus olhou para Batseba e, por causa de seu amor e misericórdia, Ele enxergou além daquela situação horrível em sua história e deu a ela o presente de Salomão, o rei depois de Davi. Duas coisas comuns sobre essas pessoas e mais parecidas com elas, tanto na Bíblia quanto em nosso mundo de hoje, cujas histórias Deus continua mudando, é que elas permanecem conectadas ao povo da aliança de Deus e estão dispostas a correr o risco de seguir os passos do povo de Deus, esperando para compartilhar a herança. Essas duas coisas são fé e confiança. Veja, se você abriu seu coração para Jesus por meio da fé, você está conectado e é um membro da Sagrada Família de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14. E dando alegres graças ao Pai que vos qualificou para participar na herança do seu povo santo no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho que Ele ama, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Batseba tornou-se participante de Davi por meio de sua união com ele em casamento. Apesar de seu passado, ela passou de viúva a rainha-mãe do rei mais sábio que já existiu. Através da sua união com Jesus, você agora participa da família de Deus. Agora vocês são uma geração escolhida. Você é da realeza. Você é amado. Deus ainda não terminou a obra dele em você e não é tarde demais. A Bíblia diz que ninguém decreta algo confirmado a menos que o próprio Deus o confirme. O que isto significa? Talvez como Lázaro, sua vida tenha passado pela morte e parece que todos, inclusive você, rolaram uma pedra enorme sobre isso. Jesus está dizendo, como fez no túmulo de Lázaro naquele dia: retire a pedra. Retirar a pedra significa que, embora o mundo tenha desistido de você, Deus não desistiu. Retirar a pedra significa que, embora você tenha jogado a toalha sobre si mesmo, Deus não o fez. Assim como aquelas mulheres de antigamente que alcançaram uma bênção invejável,
Deus está lhe dizendo hoje: sua vida não é tão feia que eu não possa dar beleza a ela. Você não está tão longe que eu não possa alcançá-lo. Se você tiver fé e confiar sua vida em minhas mãos, eu a tornarei linda. Você não vai encontrar o seu valor na internet ou nos braços de um amigo, de um amante ou de outro ser humano. Seu verdadeiro valor é encontrado nos braços do amor de Deus. Ele provou isso quando foi pendurado na cruz, carregando os seus e os meus pecados. E hoje, Ele acena para você confiar a Ele sua situação e suas circunstâncias. Ele quer pegar isso e prepará-lo em algo mais bonito que deixará aqueles ao seu redor maravilhados e glorificando a Deus em seu nome. Agora é a hora de confiar nele. Fale com Deus hoje. Pare de fugir dele. Pare de fazer parecer que nem Deus pode consertar você. Isso não é verdade. Não há nada que Ele não possa consertar e isso inclui a sua vida. Porém, todas as coisas só são possíveis para quem crê. Então, tenha fé, meu amigo e minha amiga. Não desista de Deus. Confie sua vida a Ele hoje e confie nele para aperfeiçoar o seu plano sobre você. No momento certo, você ficará feliz por ter confiado o seu destino a Deus, porque Ele fará de você um testemunho entre seus amigos e familiares. Agradeça a Deus por tudo e agradeça antecipadamente pelas bênçãos que virão. Eu sei que você sabe agradecer a Deus, mas você honestamente agradece a Deus por tudo. Você agradece a Deus mesmo pelas coisas que ainda estão por vir. O agradecimento opera em um nível mais alto de fé e requer ainda mais fé quando você agradece a Deus por coisas que ainda não viu. A coisa sobre esse ato poderoso é que qualquer bênção futura pela qual você possa agradecer consistentemente a Deus em sua vida acabará se tornando sua. Hoje, permita-me encorajá-lo sobre o poder da ação de graças e como agradecer a Deus pelas bênçãos que virão. Pelo que você é mais grato em sua vida? Tenho visto pessoas compartilharem testemunhos durante os cultos da igreja como forma de agradecer a Deus pelos grandes milagres que Ele fez por elas. Elas foram curadas de uma doença muito terrível, as dívidas foram saldadas, conseguiram um novo emprego, compraram uma casa nova e começaram um negócio de milhões, mesmo quando não tinham um centavo. Você sabe como ficamos entusiasmados e gratos quando recebemos uma bênção. Durante a inauguração de um negócio, cerimônia de abertura de um evento ou outras situações marcantes, expressamos nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós com discursos eloquentes, com lágrimas, com canto ou com a dança. Contamos o tempo que esperamos para chegar até o sucesso, o quanto nos esforçamos ou até mesmo quanto aquele que nos deu o presente nos amou e cuidou de nós. Fazemos isso tanto com Deus quanto com os homens. Acredito que Deus, assim como nós, se deleita em nossa gratidão pelas coisas que Ele faz por nós. Na verdade, Jesus nos fez perceber que Deus espera por isso. Quando Ele curou 10 leprosos, a Bíblia diz que apenas um deles voltou para agradecer o milagre. Jesus perguntou sobre os outros antes de abençoar ainda mais o homem que voltou. Há lições a serem observadas dessa história. Deus espera que agradeçamos quando vemos suas mãos em nossas vidas. A Bíblia diz em Salmos 103, versículo de 1 a 4: Louva ao Senhor, minha alma, todo o meu ser mais íntimo. Louve seu santo nome. Louva ao Senhor, minha alma, e não te esqueças de todos os seus benefícios, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças, que redime a tua vida da cova e te coroa com amor e compaixão. Quando agradece a Deus por sua obra em sua vida, você se abre para receber mais bênçãos dele. Veja, há uma característica significativa compartilhada por cada pessoa que você conhecerá ao longo da vida. As pessoas gostam de ser apreciadas. A gratidão cria uma porta aberta entre o doador e o receptor. A ingratidão, por outro lado, fecha a porta. Isso funciona da mesma maneira com Deus. Ele reconhece aqueles que expressam sua gratidão e continua a abençoá-los ainda mais. Jesus fez isso com o leproso que voltou para lhe dar graças. Se você trata as pessoas que expressam apreço pelo que você está fazendo de maneira mais especial do que aquelas que não fazem, não é provável que Deus, mesmo não sendo um homem, faça o mesmo. Veja, isso não está de forma alguma comparando Deus e o homem.
Deus não é um homem. Ele não copia os homens. Em vez disso, tudo que fazemos que se pareça com o comportamento de Deus apenas prova que somos sua criação e compartilhamos algumas de suas características. Afinal, a Bíblia diz que fomos criados à sua imagem. Agradecer a Deus por tudo prova que você reconhece sua existência e reconhece que Ele está por trás do que você está vendo em sua vida. Agradecer a Deus também prova que você acredita em seu poder de ter feito o que você está agradecendo a Ele. É por isso que o louvor e a ação de graças são armas. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que as armas de guerra do crente não são as armas físicas ou feitas pelo homem. Em vez disso, são armas espirituais poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Agora temos a arma da oração e depois temos a arma do louvor. A arma do louvor é poderosa porque depende mais da força da fé do que de qualquer outra coisa. O agradecimento leva tempo para pensar no passado e no presente. Ele leva seu tempo para pesar as chances por conta própria, comparando com Deus, e chega à conclusão de que Deus tem sido bom. Não é cego. Em vez disso, a gratidão vem de um lugar de profunda gratidão e alegria, sabendo que em todas essas situações, Deus tem cuidado de você. Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 23 diz: No entanto, lembro-me disso e, portanto, tenho esperança. Por causa do grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois suas compaixões nunca falham. Eles são novos todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Ação de graças significa que você se lembra das coisas que aconteceram e, nessa fé, você abençoa o nome de Deus, que, embora você não possa vê-lo, revela-se por meio de sua obra em sua vida. O inimigo pode pegar nossa ingratidão e usá-la contra nós. Ele pode continuar a manter seus olhos fechados para tudo o que Deus faz por você, até que você chegue a um ponto em que se sinta merecedor disso, mesmo que seja nada menos que um privilégio dado pela graça e misericórdia. Agora, a ação de graças é dividida em duas categorias. Primeiro, agradecer a Deus por tudo o que Ele fez no passado e pelo que está fazendo no presente. Em segundo lugar, há o agradecimento a Deus pelas bênçãos que ainda estão por vir. Até agora tentei mostrar a você o poder da ação de graças. No entanto, há mais. Veja, ação de graças e louvor andam de mãos dadas. Ambos levam em conta o que Deus faz, mesmo quando as circunstâncias querem que eles levem em conta a negatividade ao seu redor. Salmos capítulo 22, versículos 3 a 5. Mas tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Eles confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram entregues. Eles confiaram em ti e não se envergonharam. Veja, Deus se deleitando em seu louvor não é Ele pedindo para você viver em negação. Não, em vez disso, Ele quer que você declare sua fé nele fazendo o oposto do que o inimigo quer que você faça. Veja bem, quando a vida acontece com você e o inimigo quer que você reclame, desista ou murmure contra Deus, Ele quer que você deixe seus sentimentos de lado e se concentre nele, no que Ele fez e em quem Ele é. Acredite em mim. Se você quer ver razões para não louvar a Deus, Satanás pode lhe dar 1 milhão de razões. No entanto, se você decidir agradecer a Deus, mesmo que seja apenas pelo dom da vida, verá Deus trabalhando em seu favor. O louvor é um ato de fé e tem o poder de mover Deus de seu trono para trabalhar em seu favor. E por mais que agradecer a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo agora seja ótimo, você pode fazer o inusitado, que é agradecer antecipadamente a Deus pelas bênçãos que ainda estão por vir em sua vida. Isso requer uma fé ainda maior, mas você deve se lembrar de que somos filhos da fé. A Bíblia diz que o justo, que inclui você e eu em Cristo, viverá pela fé. Pela fé, o louvor glorifica a Deus, não pelas coisas que foram vistas ou experimentadas, mas pelo que ainda está por vir. Isso leva a Deus a sua palavra e se apodera das promessas que Ele fez. Quando você começar a agradecer a Deus antecipadamente pela promoção, pelo emprego, pelo lar, pelo casamento tranquilo, pelos filhos abençoados e por tudo o que deseja, mas ainda não viu, você se coloca no lugar da fé. Pode não existir tanta fé para agradecer a Deus pelo que você pode ver,
mas requer um pouco mais de fé para agradecê-lo antecipadamente. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, pois por ela os anciãos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis não foram feitas das coisas visíveis. A fé leva você espiritualmente ao futuro que deseja e faz com que você aprecie o Deus como alguém que recebeu esse futuro. Isso se torna a sua verdade, a sua realidade, o seu motivo de alegria e riso, a sua confiança em Deus. Deus então tem outro motivo para visitar você, para se mover em sua vida. As Escrituras nos dizem algo único sobre a pessoa de Deus. Seus olhos estão sempre olhando ao redor da terra para as pessoas cujo coração está nele. Ele está, em certo sentido, com profunda ansiedade para demonstrar seu poder em favor daqueles que confiam nele o suficiente para não apenas viver para ele, mas ter fé em seu poder. Segundo Crônicas 16, versículo 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Eu realmente gostaria que essas palavras penetrassem em seu espírito para que você entendesse e abraçasse essa atitude. A vida pode ser bastante difícil e Deus está ciente disso. As coisas podem pressioná-lo tanto que às vezes você sente que, se ainda não viu algo pelo qual está pedindo, não faz sentido nem mesmo agradecer a Deus por isso. No entanto, você deve perceber algo sobre Deus. Ele não brinca com suas promessas nem com a fé de seu povo. Assim como vimos no versículo acima. Em vez disso, ele ama um desafio. Ele gosta de ser confiável para que possa provar a você que vale a pena confiar nele. Além disso, agradecer a Deus antecipadamente removerá os medos e as pressões do futuro pelas quais você está agradecendo. Quando você louva a Deus antecipadamente, a primeira coisa que ele faz é oferecer paz ao seu coração. Então, quando os outros estão em pânico, tudo o que você faz é agradecer a Ele, porque sabe que Ele ouviu e fará o que você agradeceu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque eles confiam em ti. Isso significa que Deus torna sua própria responsabilidade proteger seu coração dos ataques do inimigo em paz, pois você está vivendo na segurança do louvor e da ação de graças antecipada. Então, assim como Jesus diante do túmulo de Lázaro, você falará diante das circunstâncias desfavoráveis e dirá: obrigado, Pai, porque sei que sempre me ouves. Agradecer a Deus antecipadamente é a melhor maneira de fazer seu pedido conhecido a Deus, porque é feito com fé. Quando você tiver fé para agradecer a Deus por nivelar suas montanhas, saiba que quando você chegar diante dessa montanha, Deus a moverá para os mares. Comece hoje, meu amigo e minha amiga. Reconheça o poder do louvor e comece a desenvolver a atitude de agradecer a Deus por todas as coisas, passadas, presentes e futuras.